professor vai trabalhar dentro de sala, como ele vai trabalhar, né? Então, o meu interesse é esse, assim, é dar essa possibilidade para o professor de entendimento, né, de como ele vai trabalhar dentro de sala, essa segurança, e, é claro, sabendo que quantas crianças vão ser, né, vão aproveitar também, né, quanto a isso. Então, estou mais focada nisso, assim, me dá mais prazer, né, mas nada que a gente não possa pensar. Sim, é. As relações necessárias para construir o conceito de número. O número faz parte do conhecimento matemático, faz necessário que a criança pegue, junte, separe, aperte, amasse objetos, a fim de chegar ao conceito e ação própria do conhecimento matemático. Manipulando objetos, serão trabalhados os 7 esquemas mentais básicos para aprendizagem matemática. De novo, aqui ele repete, tá? A classificação, a comparação, a conservação, a correspondência, a inclusão, a sequenciação e seriação, ou ordenação, né? Na comparação, determinados objetos são analisados, estabelecendo diferenças ou semelhanças entre eles quanto a cor, forma, tamanho e espessura. Aqui a gente vai trabalhar quando a gente for ver os blocos lógicos, que hoje eu estava dizendo para a Cesi, a ideia, vou mostrar um pouquinho aqui, rapidamente. A ideia é a gente trabalhar de forma prática. Tá dando para ver? Tá dando para ver o chão? Botar um pouquinho mais para baixo, aí ele pega bem. Assim? Isso. Então, a gente vai trabalhar de forma prática isso, daqui a pouco, tá? Tá. Adoro. Bem bom. Eu disse para vocês a primeira vez, não sei se o computador vai pegar, mas a gente já fez uma preliminar, né, Ceci? Acho que vai dar tudo certo. Testando aí. Uhum. Então, o processo mental, né, da comparação é importante, pois vai estabelecer diferenças, semelhanças, e chega a um outro processo que é a classificação. Então, de acordo com esse conceito de comparação, a criança vai chegar num outro conceito, que é a classificação, que é bem legal também, que é bem importante ser trabalhado. O que é o classificar, né? É separar objetos, pessoas, ideias em categorias de acordo com características percebidas por meio de semelhanças ou diferenças. A classificação a gente pode brincar praticamente todo dia dentro da sala. E eles gostam bastante também, tá? A classificação deve ocorrer de maneira espontânea e não há resposta correta ou errada, mas depende sempre. Digamos assim, tu vai pedir que a criança classifique os joguinhos, e ela vai classificar de acordo com o conceito que ela tem, né? Vamos classificar esses joguinhos? Tu vai dizer, né? Tem lá alguns jogos na mesa, alguma coisa. E a criança vai agrupar da forma que ela vai perceber. Então, é importante que não diga também assim, não, mas não é dessa forma. Não, pergunta, por que você fez dessa forma? Por que você agrupou dessa forma? Né? Como é que é? E depois você pode dar o conceito que você gostaria que ela classificasse. Vamos trocar agora? Você classificou assim, né? Vamos agora trocar? Vamos classificar de uma outra forma? Vamos pegar um exemplo rápido. Então, tem, sei lá, vários animaizinhos na sala. Dá um exemplo, o que tem nas salas, Catarina? Que tu está mais dentro da sala, o que tem de brinquedo dentro da sala? Nossa, eu tenho um que é de mini cadeirinhas. Mini Coloridas. cadeirinhas? Ah, Bem coloridas, assim. E aí a gente tá, trabalha com essa coisa de classificação, de classificar assim também. tá. Ele tem um modelinho que às vezes dentro é uma redondinha, outra quadradinha, uns só percebem, e eu então só a cor, né? Isso, Eles então. classificam, né, às vezes só as cores, às vezes só o modelo. Tá, daí então tu dá o conceito, agora vamos classificar só pela cor, agora vamos classificar só pelo modelo. E tu já Isso. deixou eles classificar do jeitinho que eles querem? Já. E o que que dá? O que que acontece? Muito mais cores. Ou então eles Ah, começam a fazer fileiras, assim, começa pelas cores, modelos iguais, e depois aí nos modelos diferentes, sabe? que Modelos de interessante. quadradinho na frente, depois os modelos, Uhum, né, mas da mesma cor, em fileira, assim. uhum, ótimo. Então, que daí
E daí tu pergunta por que eles classificaram assim? Tanto que eu nunca tinha percebido que tinha modelos diferentes, eu sempre fui pela cor. Ah, interessante. Isso. Então, mas é legal, Porque tá? é um detalhe bem pequeno, porque a cadeira ela é igual, só muda o Aham, encosto, uhum, sabe? Um sim. retângulo, um é quadrado, assim, coisa que nunca tinha percebido. A gente fez a brincadeira era essa de classificar a cor, e aí uma estava com dificuldade, que ela não tinha conseguido entender. Foi Hum. aonde que eu vi que tinha modelo diferente, foi bem legal. Então, e daí é legal tu deixar livre, mas deixar livre como tu está deixando, mas sempre perguntar para a criança, como é que tu classificou, né? Ah, Uhum. classifiquei separando os encostos, né, que tem formas diferentes, né? Ah, Uhum. legal. O que mais dá para fazer? Aí, depois que essa criança respondeu como é que ela classificou, tu podia abrir para o grupo. O que mais dá para fazer? Algumas outra criança vai dizer, ah, dá para fazer assim. Ah, então vem aqui, mostra para gente como que dá para fazer. E ela vai fazer. Aí tu pode dizer ainda, tem outro jeito que a gente pode organizar esse material? Possivelmente outra criança vai dizer, ai, tem, pode ser assim. E daí tu vai dando, a própria criança vai dando várias possibilidades de desenvolver com aquele material. É assim, quanto mais tu fizer isso, mais rápido eles vão se alfabetizar. É capaz de até o final Tá. do ano ele estar assim, ó, bum. Porque daí Eu, o que que isso faz? Só terminando, o que que isso vai dar para a criança, Catarina e Cese? Vai dizer para ela, e vai dizer, né? Vai mostrar para ela as diferenças sutis que existem, né? Naqueles objetos, e quanto mais ela perceber as diferenças sutis que existem naquela classificação, que seria ali com as cadeirinhas, né? Ela vai também observar as diferenças sutis que existem entre as letras, sabe? Uhum. Rapidamente a criança ela consegue daí adquirir essa percepção, porque é uma percepção fina, né? Por exemplo, o A é A, o B é B, mas se escreve de forma diferente, né? O C é C e assim por diante, né? Então, bem legal. E que bom que tu já faz isso. Vocês vão começar a trabalhar com essas crianças de forma né? Ao vivo e a cores para trabalhar isso tudo. Vai ser muito bom. Vai. Então, eu até estava pensando aqui, estava lembrando, na verdade, na época que eu fiz o curso do PENAIC, né? Na época, eles ensinaram a gente a trabalhar com esse material concreto, né? Eu Uhum, achei bem legal. E também ensinaram a trabalhar dentro dos livros de alfabetização a questão da matemática, né? Porque uhum, tem alguns livros do Fundeb que trazem, sabe, na interpretação você pode utilizar, né, os dados do livro, você pode trabalhar as questões dos números, né? uhum, Tinha um que eu lembro que chamava As Sete Furunfunfelas, não sei se você já ouviu uhum. falar, Não, bem legal. é um joguinho? É um livro, Os Sete Furunfunfelas, né? Só que daí Uhum. ele fala, vai falando, né? Vai contando, apareceu uma, depois apareceu duas, e assim vai, sabe? Sucessivamente. Vai Que trabalhando legal. os números de 1 a 10, né? Uhum. E o material concreto a gente trabalhou com aquele Cozinare, esse, com aquele outro, como é que chama agora? É parecido com esse que tu tava ali, um redondinho assim de Os blocos cifra. lógicos. Isso. E foi Possivelmente bem. vocês trabalharam também com como é que é? Faz bastante tempo já. Eu tenho que pegar, tem uns livros, acho ali ainda tenho até um que é só de jogos. Olha que legal. Eu Então, tenho um livro do Penaic que é só de jogos, está guardado, só tem que achar onde é que está. isso. A conservação, né? A conservação, a criança percebe a quantidade, não depende de arrumação, forma ou posição dos objetos. A conservação, lembra que eu passei um slidezinho que tinha três copos, dois do mesmo tamanho e um mais alto e mais fino, né? Então, isso é conservação.
ela não depende, né, dessa questão de arrumação, ela depende de uma questão de percepção mesmo, né, da quantidade, tá? De modo geral, as crianças só estabelecem essa relação com a conservação no período das operações concretas, ou seja, né, de 2 a 6 anos, é onde ela vai estar, né? O esquema mental para a construção do número para criança de 2 a 6 anos, né? Segundo Piaget, o número é uma síntese de 2 esquemas mentais básicos, a ordenação e a inclusão hierárquica. A inclusão hierárquica é a mesma coisa da inclusão de classe, tá? É só sinônimo, tá bem? Hierárquica porque lembra que dentro da inclusão, dentro do número, né, tem uma hierarquia, porque se eu pego o numeral 5, então dentro do numeral 5 eu vou ter o numeral 1, o numeral 2, o numeral 3, o numeral 4 e o numeral 5. Então, ela tem uma hierarquia, ou seja, inclui a classe também, por isso que é inclusão de classe, né? Então, dentro do 5 eu tenho todos esses números, né? Então, por isso, inclusão hierárquica ou inclusão de classe, tá? A ordem é a relação que a criança elabora ao contar um determinado número de elementos sem saltar ou repetir algum. Então, quando ela já sabe contar, né, de forma ordenada, ela já está com esse esquema mental da construção do número adquirida, né? Ordenação e a sequenciação de objetos segundo uma ordem direta e linear de grandeza, ou seja, segundo uma ordem crescente ou decrescente, maior ou menor. Aqui dá para a gente fazer, se der tempo, na aula que vem eu posso trazer. A gente pode fazer retângulos de cartolina, né, de papel cartão. Então, tu faz um retângulo com 2 centímetros a mais, depois 2 centímetros a mais, depois 2 centímetros a mais, depois 2 centímetros a mais. Tu faz uns 5 ou 6 cartões com essa diferença de tamanho. E daí você brinca com a criança. Você coloca o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. Aí você pede, vamos virar de costas, e deixa toda a turma olhando, né? Mas um só vira de costas, e tu tira um deles. E daí tu pergunta, né? Qual foi que a gente tirou? Então, nesse momento, a criança tem que perceber essa diferença de quantidade entre um e outro. Aqui também traz uma percepção fina, muito interessante, muito que vai dar uma elaboração mental depois para a criança de forma elaborada em vários conceitos, né? Que ela vai aprender tanto dentro da geografia, quanto dentro de ciências e assim por diante, não só na matemática, não só na alfabetização, né? Aqui tem um exemplo de inclusão de classe, né? Que era aquilo que a gente estava falando. Então, tem mais flores amarelas ou tem mais flores? Quer dizer, se a gente olhar a quantidade, não é tanto, mas é que o amarelo ele chama mais atenção, né? Quando tu olha. Então, de repente, parece que tem mais flores amarelas, mas o correto seria a criança responder, né? Tem mais flores. Então, se ela não está ainda dentro digamos, desse momento concreto, ou não foi trabalhado adequadamente o momento concreto dela, ela vai dizer que tem mais flores amarelas, rapidamente, né? Ela olhando, sem ela contar. Porque se a gente contar, vamos contar, que eu nem contei. 1, 2, 3, 4. 4 amarelas, 3 rosas, 2... 2 laranjas. 2 laranjas, 2 brancas, uma verde, uma... A amarela tem mais, né? É verdade. Já bati o olho. Eu não contei. Eu fiz o exercício, porque, claro, né, eu estou trabalhando com vocês que são adultos, então não é um problema. Mas, realmente, amarelo tem mais. Se a criança for contar, ela vai ver que o amarelo tem mais, né? Porque quando eu pergunto, tem mais flores amarelas? É claro que ela vai contar, né? E, logicamente, dependendo do nível de percepção dela, do nível de maturidade, do nível de compreensão, né, do conceito, ela vai dizer que tem mais flores amarelas. Se ela diz que tem mais flores amarelas, vamos dizer, uma criança de 4º ano, ela está bem aquém, sabe?
Ela está com algumas dificuldades, e esse é um teste que eu fazia muito aqui na escola, quando as crianças estavam com dificuldade de aprendizagem, para ver onde que estava faltando alguns conceitos. Então, eu ia para a biblioteca, ia tirando eles da sala, assim, aos pouquinhos, e aplicava vários testes neles, né? E ali a gente detectava o porquê que ela estava com dificuldade e o que que a professora tinha que trabalhar, né? Além do conteúdo de sala de aula. E daí a gente trabalhava com todos, não necessariamente só com aquela criança. E rapidamente ela adquiria, né, aqueles conceitos que eram necessários. Então, esse aqui é um testezinho também rápido de fazer e que não necessariamente fazer só com flores, né? Pode fazer com qualquer tipo de brinquedo ou jogos e assim por diante, né? Os blocos lógicos. Chegamos, vamos começar. Que bom, estamos em 8h40, vai dar para nós fazer um trabalho bem legal. Os blocos lógicos, né? Qual o objetivo dele? Ele tem como principal objetivo desenvolver o raciocínio lógico matemático. Por ser um material manipulativo e sensorial, seu uso é recomendadíssimo, já que permite à criança aprender os conceitos básicos de cor, forma, tamanho e espessura, a partir de uma vivência mais concreta. Então, o material Blocos Lógicos é um brinquedo pedagógico construído de 48 peças, que diferem entre si de acordo com 4 atributos. Então, com esses 4 atributos, a gente pode fazer uma imensidão de situações. Então, ele tem, né, dentro dos 4 atributos, ele tem a cor, a forma, a espessura e o tamanho. Então, a cor é o vermelho, amarelo, né? Vermelho, amarelo, azul, vermelho, que são as cores primárias. E a forma é o quadrado, triângulo, retângulo e o círculo. E a espessura é o grosso e o fino, e o tamanho é o grande e o pequeno, né? Então, aqui tu já, só com esse material, né, tu consegue desenvolver uma variedade de conceitos, né? Cores, a espessura, a forma e o tamanho. E o legal é porque a criança vai poder pegar na mão. Vocês têm isso na escola, Catarina? Na minha sala não, mas aí na sala do lado sim. Aí a gente meio que... Oba, então agora tu vai trabalhar com os blocos da vizinha. Sim. Isso, e eu estava vendo na internet sobre os blocos lógicos, né, o que eles tinham. Tem muitas formas que eles estão ensinando de forma muito incorreta a utilização, sabe? Então, eu disse, puxa vida, um material tão interessante, realmente tem que divulgar isso aí. Então, os blocos lógicos são essas peças, né? Uhum. Sempre de madeira, tá? Ou madeira ou plástico, mas o ideal é que sejam de madeira, né? Que daí ela vai trabalhar esses 4 atributos, né? Que a gente acabou de ver. A estrutura dele, né? Consiste num jogo estruturado. E esses 4 atributos, o legal dele é que, assim, né? Como tu tem dentro do amarelo, tu tem o círculo, tu tem o quadrado, tu tem o triângulo e tu tem o retângulo. Dentro do azul, tu tem, né, a mesma situação, o quadrado, o círculo, o triângulo e o retângulo. E, junto com isso, tu tem as mesmas formas de tamanho pequeno. Então, por isso que dá para trabalhar muito em cima dele. Tu pode trabalhar diariamente em cima dos blocos lógicos e cada dia tu pode trazer situações diferentes. Claro que no começo o legal é você repetir as brincadeiras, né? Até para que a criança perceba e tu também perceba enquanto professor se ela está adquirindo aquele conceito que tu gostaria, né? Inicialmente, o legal é deixar a criança brincar com os blocos de forma livre, né? Por que deixar ela brincar de forma livre? Até para ela perceber a textura. Então, tem o círculo grosso, né? Que ele é
Então, a criança vai poder pegar na mão, vai poder sentir, vai poder perceber. Ela tem as formas pequenas, né? Ela tem uma variedade de cores, que ela pode fazer sequências, que ela pode fazer formas, né? De animais ou objetos e assim por diante. Mas esse aqui é o, vamos dizer assim, com 2 anos, tu deveria trabalhar dessa forma uma variedade de dias. Porém, depois tu já pode começar a trabalhar com ela, mesmo com 2 aninhos, 3 aninhos, né? De uma forma mais estruturada e conceitual, que ela gosta também, que ela aprende, que ela vai curtir, que ela vai amar, tá? Para que serve, né? Os blocos lógicos. Os blocos lógicos são muito usados no ensino da matemática, mas preferencialmente pode ser utilizado nas áreas de linguagem e artes, por exemplo. Tem como objetivo principal o desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático e suas possibilidades de uso são ilimitadas, realmente, são ilimitadas. Você pode fazer muita coisa. Por ser um material manipulativo e sensorial, seu uso é recomendadíssimo, já que permite à criança aprender os conceitos básicos de cor, forma, tamanho e espessura a partir de uma vivência mais concreta, tá? Então, aqui tem uma tabela que tu pode usar também. No caso aqui, né, tem uma relação de forma e cor, que aqui daria para a gente colocar a tabela de dupla entrada, só que ela é diferente da que eu faço ali, mas dá para ser dessa forma aqui também, que dá para ser representada dessa forma, né? É legal também. Então, você pede que a criança, você pede para ela, né? Vamos colocar na tabela o círculo azul. Então, ela vai locar nesse espaço, né? Agora, vamos colocar na tabela o triângulo azul. E agora o quadrado azul. E agora o retângulo azul. A gente desenvolvia aqui na escola, a gente fazia umas 5 tabelas dessa aqui. Que geralmente a gente tinha 25, 30 alunos, né? Por sala. E daí a gente dividia as crianças por mesinhas e a gente fazia brincadeiras de competição, assim. A professora ia dizendo, né? Vamos colocar o círculo azul. Então, a criança tinha que colocar naquele local. Agora, o retângulo azul, quadrado azul, e assim por diante, né? Aí, tu podias ainda trazer, né? Vamos colocar o triângulo pequeno. Então, diante de todo aquele material que ela tinha ali, ela tinha que encontrar o triângulo pequeno, que, de novo, isso traz o conceito de percepção sutil, né? Diante de todo aquele material, ela tem que encontrar aquele conceito que tu está pedindo, porque, ó, tu está pedindo triângulo pequeno vermelho, né? Então, tu está trazendo, e tu podes ainda colocar mais um atributo, né? Então, ele é triângulo, ele é pequeno, ele é vermelho e ele é fino, tá? Porque daí tem o fino e tem o grosso. Então, você vai utilizar na mesma pecinha, 4 conceitos diferentes. Então, ele é vermelho, ele é pequeno, ele é triângulo e ele é fino. Percebe que legal? E a criança, então, vai ter que guardar na memória esses 4 atributos e pegar no meio daquela quantidade de pecinhas que tem ali, aquilo que você está pedindo e locar na tabela. É uma tabela simples de fazer, porque pega uma cartolina, faz essas formas. Se tu fizer isso na tua sala, Catarina, se tu fizer isso na tua sala, se tiver esse material, tu vai ver que as outras professoras também vão querer utilizar. Aí, quando elas pegarem o bloco lógico, elas vão te pedir, como é que faz isso aqui? Aí tu vai ensinar, vai ser bem legal, bem interessante. Então, a gente fazia essa brincadeira com eles, né? E daí era muito legal, porque eles pediam no final da sala, vamos brincar de bloco e de tabela? Então, acabou virando um jogo lúdico, né? E realmente é um jogo lúdico, só que ele traz uma variedade de possibilidades de entendimento e de capacidade intelectual. Isso é que é o mais legal, sabe? Capacidade intelectual, capacidade de lógica, capacidade de conceito, capacidade de percepção. Então, ele, assim, é uma variedade de possibilidades importantíssimas, né? Trabalhar com essa tabela. E para que eles desenvolvem, né?
É tudo aquilo que eu já falei, mais um pouco. Como já foi afirmado, né, os blocos lógicos têm o objetivo de desenvolver o raciocínio lógico, matemático da criança, e como? A criança desenvolve a lógica para classificar objetos em função de sua característica principal. Então, ela vai classificar o objeto em função da sua característica principal, que pode ser 4 características. Quando tu vai trabalhar com os pequenininhos, lá de 2 aninhos, né, 3 aninhos, 2 aninhos, que eles ainda estão aprendendo a conceituar, daí tu só usa, tipo assim, vamos colocar, vou voltar aqui na tabela para a gente entender. Vamos pegar o círculo azul e colocar na tabela, então, tu não vai dizer que ele é pequeno, que ele é grosso, que ele é fino, só vai dar 2 atributos. Vamos pegar o círculo azul, então, 2 atributos, para que depois, com o tempo, né, vamos dizer assim, lá no final do ano, se você começa a trabalhar isso no início do ano, no final do ano você vai estar com os 4 atributos. Então, vamos pegar o círculo azul, grande, grosso, azul, grande, grosso e círculo. Então, azul, grande, grosso e o círculo, né? Então, são 4 conceitos. No início, você trabalha só com 2 conceitos, tá? Até porque a criança vai, daí devagarinho, ela vai adquirindo. A questão do tamanho, a questão da espessura e assim por diante, né? Opa, é aqui. Então, ela aprende a agrupar, fazer conjuntos e estabelecer semelhanças e diferenças dos distintos blocos. Então, pode pegar e também trabalhar a questão do diferente e do igual, né? Vamos separar todos os azuis, que são diferentes dos amarelos, que são diferentes dos vermelhos, né? Aprenda a fazer séries baseadas em determinadas características da peça. Séries no sentido assim, vamos colocar, depois eu vou brincar com vocês ali no chão, vamos colocar um círculo, um quadrado e um triângulo. E agora vamos continuar a sequência. Então, se eu coloquei círculo, quadrado e triângulo, a sequência seria círculo, quadrado e triângulo. Aí no início tu pode deixar aleatório, né, quando é pequenininho, mas depois aí tu já pode trabalhar as cores que são subsequentes, né? Vale mencionar que para trabalhar os números usamos muito a escala de Cuisenaire, que é essa que tu estava falando, tá, Cesi? Que é muito legal também. É um outro material ele é bastante estruturado para trabalhar os números e o entendimento, principalmente das frações, que dá para você brincar com eles já nessa fase de 2 a 6, nessa fase você brinca, e lá na 4ª série você pode utilizar o material para trabalhar realmente as frações, porque ele dá uma noção excelente. A gente não vai entrar na escala de Cuisenaire aqui, porque daí seria muita informação, tá? A classificação e seus atributos, né? Possibilitar a criança de classificar de acordo com um ou mais atributos, né? Que é aquilo que eu estava falando. Colaborar para o desenvolvimento e a memorização das sequências numéricas, ele vai colaborar, ele vai fixar os conceitos matemáticos através do lúdico, vai desenvolver a atenção, a observação, a participação e o interesse. Olha só quantos conceitos a gente vai poder desenvolver no aluno, né? A questão do igual e o diferente, né? Que é a percepção. Devemos saber que os objetos de trabalhar igual, o objetivo de trabalhar o igual e o diferente na educação infantil é que esse tipo de atividade tem suma importância no desenvolvimento das crianças, por conta do exercício, da observação, atenção e raciocínios, né, que elas vão desenvolver, tá? Aqui, percepção fina, né, a importância do igual e diferente, que também a gente pode trabalhar isso, vamos dizer, no material que a Catarina tem na sala de classificação é diferente dos blocos lógicos, mas ela já vai trabalhar esse conceito aqui, que é o igual e diferente. Então, dentro da classificação, a Catarina pode pedir, vamos separar todas as cadeirinhas que têm esse formato, né, de encosto.
Agora vamos separar. Quando eu separei todas as cadeirinhas que têm o formato do encosto, vamos hipoteticamente colocar que as cadeirinhas têm o formato de encostos de triângulo, retângulo, círculo e quadrado, né? Então, todas que têm círculo de um lado, todas que têm quadrado de outro, todas, né? Indiferente de cor. Agora vamos separar pelas cores. Agora, e vai separando, e vai chegar num único conceito, né? Então, isso seria a questão do igual e diferente. O que vai trabalhar? A observação e atenção e o raciocínio. As atividades sobre igual e diferente, para nós adultos, pode parecer algo mega simples, com certeza, né? Porém, durante um período infantil de introdução escolar é algo muito importante. Devemos saber que o objetivo de trabalhar igual e diferente na educação infantil é que esse tipo de atividade tem suma importância no desenvolvimento das crianças por conta do exercício da observação, atenção e raciocínio. Então, aqui a gente tem as borboletinhas, né? Então, qual é igual e qual é diferente. Esse exercício, ele está bastante primário, que, logicamente, eu trouxe esse, porque esse é o mais simples, né? Então, tu vai trazer as borboletinhas iguais e uma só é diferente, né? As carochinhas iguais, né? As joaninhas, uma só é diferente, e assim por diante. Então, rapidamente, dependendo digamos, da maturidade da criança, ela vai rapidamente perceber, né? Qual é o igual e qual é o diferente. Já aqui tem uma diferença um pouco mais sutil, né? As arvorezinhas todas são árvores com carinhas, e essa aqui está olhando para um lado diferente, né? Então, aqui vai fazer com que a criança preste um pouquinho mais de atenção, né? E aqui tem mais sutil ainda, que traz um nível de dificuldade bem mais acentuado, que é o pareamento de figura fundo, né? Então, se a gente observar, aqui tem um leãozinho e aqui também tem um leãozinho, né? Aqui tem um ursinho não, um gatinho, aqui também tem um gatinho. Aqui tem um morango, aqui tem um morango. Então, tem uma diversidade de possibilidades da gente desenvolver esse tipo de material, né? Isso. Então, agora nós vamos passar para a prática. Que bom, que bom. Temos ainda meia hora, né? Vou organizar aqui e já volto aí com vocês. Rapidinho. Quero botar uma iluminação maior. Vejamos. Ok? Coloquei uma iluminação, ficou melhor para ver, Cezi? Puxa um pouquinho mais. Tá dando para ver bem? E me escutar? Tranquilo? Tá. Então, vamos... Tudo certo, estou escutando só, estava fazendo a mamadeira para o bebê. Tá tranquilo. Então, primeiro momento, você pode dar esse material e deixar eles brincarem, né? Que é o que a gente viu ali. Então, ele pode fazer uma arvorezinha, ele pode fazer um trenzinho, ele pode fazer uma variedade do que ele queira fazer, né? Ou então, um pinheirinho e assim por diante. Uma outra atividade que é bem legal, que dá para desenvolver, é pedir que eles façam casinha, tá? Por que é legal fazer casinha? Porque ele vai observar que o material
tem o mesmo tamanho, tá? Que essa é a característica também, é uma outra característica desse jogo. Ele tem um tamanho específico e ele é muito, muito preciso dentro desse tamanho, né? Então, ele vai colocar... Vou ver se eu tenho um triângulo aqui de uma outra cor. Aqui. Ó, se ele colocar o triângulo vermelho aqui, né? Ele vai ver que o triângulo vermelho não passa da plaquinha amarela. E que aquele que ele... Os outros dois que ele colocou aqui, né? Tá dentro, tá bem certinho um com o outro. Que essa é a estrutura interessante desse jogo, né? Tá dando para entender e tá dando para ver? Vou tentar puxar mais perto. Sim. Ô, Magda, se tu tentar compartilhar a tela, não vem pro centro aqui? Compartilhar a tela? É, Ah, verdade, que daí sai desse aqui, né? daí Boa, vem pro centro aqui onde é que tu tá apresentando. boa, Ceci. Tenta para ver se dá. Vou ver. Teria que compartilhar. Eu acho que eu tenho que parar o compartilhamento, não é? Tu tem que compartilhar a tua tela, no caso. Isso. Oba! Aham, viu? Muito bom. Ótimo, Ceci, pela dica. Aquela Aí dá questão, para né? a gente ver. Sim, assim. Agora sim fica bem melhor. É, né? Que daí agora vocês estão vendo a tela toda? Tá em 3 etapas. Acho que dá para te colocar. Tá nós 3 ali na É nós, tela. Mas é tá maior, nós. pelo menos, né? É maior, mas dá para te pôr só você, se eu não me engano. É? A Ceci É. sabe tudo. Pois é. É, né? Que Aí bom. eu sou da área da informática.